Seguimos hoje novamente com Bruno Salles, aqui em São Paulo, o advogado Bruno Salles, que substitui nos próximos dias Fernando Molica. Bruno, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Elisa. Vamos lá falar sobre o STF, que geralmente é composto por 11 ministros, mas ultimamente tem havido apenas 10. Tem um buraco aí, né? Uma cadeira vaga. O presidente Jair Bolsonaro sinalizou nos últimos dias que pode mudar a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. Um dos motivos é a resistência de setores do Senado ao nome de Mendonça. Esse gesto acendeu um alerta na bancada evangélica, que fez uma reunião com Bolsonaro e também com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para tratar desse tema. Depois desse encontro, Bolsonaro teria repetido, inclusive diante de Mendonça, que vai manter a indicação do nome dele. Pacheco indicou que pode mediar um acordo com o presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, para que essa oitiva, essa sabatina de Mendonça, seja marcada. Bruno Salles, vamos lá então. Como é que você avalia essa possível troca na indicação de Mendonça ao Supremo? No fim das contas, vai ser o nome de André Mendonça a comparecer a essa sabatina na CCJ ou a gente pode se surpreender? Pois é, né, Elisa? Quando eu era garoto, os 11 nomes que a gente ficava esperando ansiosamente era da seleção brasileira, né? Agora troca tanto, a gente nem sabe quem está na seleção, mas os 11 ministros do Supremo todo mundo conhece, todo mundo tem seus preferidos e muita gente odeia alguns sem nem saber muito bem o porquê, né? Mas eu acho que nessa composição desse novo Supremo, né, essa nova vaga, o que a gente tem de problema aí não são os nomes, né? É isso que é interessante. Eu não vejo um problema com o nome do ex-ministro André Mendonça ou mesmo com Augusto Aras, né? O que a gente teve aqui, o que está causando problema, não são os nomes, é o próprio presidente da República. O próprio presidente da República, em primeiro lugar, ao mercantilizar essa vaga do Supremo Tribunal Federal. Ele fala dessa vaga do Supremo Tribunal Federal muito antes, dessas duas, né? Muito antes da aposentadoria do ministro Celso de Mello e do ministro Marco Aurélio de Mello, né? Então, isso já traz uma sensação ruim em relação a isso. Está vendendo favor, eu quero um ministro isso, eu quero um ministro aquilo. E o presidente da República, ele tem a prerrogativa constitucional de indicar um ministro do Supremo, mas ele não pode exigir nada do ministro do Supremo, senão o atendimento à Constituição. O segundo ponto em relação a isso é colocar esses rótulos que também acabam cansando um pouco os nomes. Ah, o ministro evangélico, o ministro isso, o ministro aquilo. Não tem problema nenhum você ter um ministro evangélico no Supremo Tribunal Federal. Como nós temos católicos, como nós temos ministro que professa o judaísmo e ministro que não quer dizer qual é a sua religião. O problema é colocar isso como critério de escolha, né? Entre pessoas qualificadas para exercer a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, certamente existem vários evangélicos e podem ser escolhidos, mas não por isso. Deve ser escolhido pelo notório saber jurídico, deve ser escolhido pela sua imparcialidade e isso começa a atravancar os nomes que são indicados, independentemente deles, né? Por isso que o ex-ministro André Mendonça tem sofrido com isso. Tem outros pontos, né? O ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que hoje é presidente do CCJ, ele não pauta essa sabatina do André Mendonça, porque ele disse que não tinha clima, né, naquele momento, 7 de setembro, o Bolsonaro apresentando uma denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes, né, pedindo o seu próprio impeachment, então isso deixou tudo muito tumultuado. Agora, você fazer essa sabatina também é um momento muito complicado do Senado, porque o Senado vai começar a investigar a ex-esposa do presidente da República, né? É um momento difícil. Portanto, se a gente tiver que sintetizar tudo isso, a gente não vê um problema nos nomes. Eu não acho que vai ser substituído o André Mendonça por qualquer outro nome, porque qualquer outro nome apontado pelo presidente da República vai ter esse problema. O problema não está vindo da qualificação, o problema não está vindo da atuação, embora alguns possam questionar, mas o André Mendonça não é uma pessoa que chegou aqui agora, é um funcionário de carreira, ele pode ter a sua rejeição em determinados setores, mas não é uma pessoa completamente aí inventada para exercer uma vaga do Supremo Tribunal Federal. É uma pessoa que tem qualificação, que exerceu vários cargos e que pode estar ali. Então o problema aqui não são os nomes, os problemas é o indicador, e isso não vai mudar trocando o nome.
Vamos ao próximo assunto, então, falar sobre o dia 7 de setembro, as manifestações que ocorreram, então, na semana passada. Por quê? O Tribunal Superior Eleitoral decidiu investigar se esses atos do dia 7 de setembro foram financiados por empresários ou políticos. Pois é, o órgão também vai apurar se houve propaganda eleitoral antecipada e abuso de poder durante as manifestações. Essa decisão partiu do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, e pretende verificar quem custeou despesas para os manifestantes irem aos atos. Existe um vídeo, inclusive, que está nas mãos também do TSE e foi divulgado nas redes sociais, que mostra o interior de um ônibus, que mostra o pessoal que está dentro de um ônibus indo para a manifestação, em que aparece um homem trajando camiseta com dizeres de apoio ao voto impresso e distribuindo dinheiro para quem estava ali dentro do veículo, que seriam supostos manifestantes bolsonaristas. Esse vídeo, enfim, rodou as redes sociais e aparece uma organização para ir ao manifesto. Qualquer um se organiza para ir ao manifesto, mas o fato é que esse organizador do ônibus estaria distribuindo dinheiro, ou seja, um pagamento ou, de repente, um auxílio alimentação para quem estava indo até a manifestação. Bruno Salles, como você avalia, então, essa decisão do TSE e, na sua opinião, essa é uma decisão técnica ou não, ou tem mais critérios políticos do que técnicos? Olha, Elisa, quando chegou o tema, eu fui atrás e tentei buscar o parecer, né, do corregedor do TSE. É um parecer pequeno, um parecer simples e é um parecer absolutamente técnico e indispensável. E, na verdade, o corregedor sequer teria escolha, né? O centro desse parecer, desse pedido de investigação, são aquelas imagens que você menciona aqui na sua fala, né? Um pessoal dentro de um ônibus, entre uma pessoa distribuindo camisetas com o rosto do Bolsonaro e alguma frase, talvez acho que relacionada ao voto impresso, né? E aí eles recebem R$100 cada um. Estão recebendo dinheiro para ir à manifestação. Então, diante desse vídeo, né, o TSE recebe esse vídeo, passa ao corregedor. Diante desse vídeo, se o corregedor não toma uma providência, ele prevarica. Ali tem uma situação muito grave. Então, a gente pode tirar isso completamente de uma esfera política, ou seja, vamos melhorar isso. A gente pode tirar a motivação política disso, mas é claro que isso tem uma influência muito grande na esfera política. Por quê? Porque o presidente da República está com outros processos no TSE, está travando uma guerra contra o TSE por conta do voto impresso, né? São várias as trocas de farpas entre o presidente da República e o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, isso vai acirrar bastante esses ânimos que já estão bastante altos, né? Não vejo aqui qualquer tipo de tentativa, de uma nova tentativa de afetar o Bolsonaro com isso. Aliás, se a gente pegar esse parecer e ler ele de uma maneira isenta, a gente vai ver que não é uma investigação contra o Bolsonaro, é uma investigação contra possíveis pessoas que estão financiando esse tipo de ato que tem um cunho partidário. Ora, se a gente fizer um ato e pagar esse ato com um candidato ou com outro, isso é de competência do TSE, sim, o TSE tem o dever de fiscalizar isso. Ora, o TSE só existe para fiscalizar esse tipo de coisa, para fiscalizar a regularidade e as irregularidades de um processo eleitoral. Portanto, isso pode ser preocupante para o governo Bolsonaro? Pode, se encontrar algum tipo de financiamento de aliados do Bolsonaro, de empresários ou mesmo algum tipo de troca de favores que envolva o governo nesse tipo de financiamento desses atos. Mas não é uma investigação direta ao governo Bolsonaro. Pode preocupar os seus aliados, pode preocupar quem está financiando, e quem está financiando esse tipo de atos do Bolsonaro, atos antidemocráticos, qualquer tipo de ato, deve se preocupar, esse sim. 8 horas e 40 minutos, vamos ao próximo assunto, então, CPI da pandemia.
A ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Valli, vai ser convocada para depor na CPI. Ela é mãe de um dos filhos do presidente, o Jair Renan. Essa decisão foi tomada pela comissão durante o depoimento de Marconi Faria, que é apontado como um lobista da Precisa Medicamentos. Durante o depoimento, Marconi Faria disse que é amigo de Jair Renan Bolsonaro, filho mais novo do presidente da República, mas afirmou que não conhece mais ninguém da família. Aliás, a gente tem esse trecho para você poder acompanhar com a gente agora. Qual é a sua relação com Jair Renan Bolsonaro? De amizade. Hein? Amizade. Que negócios Vossa Senhoria mantém com Jair Renan Bolsonaro? Nenhum tipo de negócio. O senhor conhece outras pessoas da família Bolsonaro? Não. Nenhuma outra pessoa da família Bolsonaro? Não. O senhor não conhece o presidente? Não. Não conhece os outros seus filhos? Não. Ana Cristina Bolsonaro. Conheci pelo fato dele me apresentar, né? A mãe do Renan. Bruno Salles, ter uma amizade não é problema, mas até que ponto uma amizade ou conhecer alguém em uma CPI da pandemia pode ser um problema? Olha, primeiro pode arrastar essa pessoa para a CPI e foi exatamente o que aconteceu, né? Mas ali é mais que uma amizade. Vamos ver qual que é o problema dessa pessoa, dessa personagem que aparece na República, que é o Marconi. Veja bem, ele já é investigado em uma operação no Pará. Nessa operação é apreendido o celular dele e são feitos os backups de várias mensagens. Mensagens, inclusive, com o Jair Renan e com Ana Cristina Valli ou Ana Cristina Bolsonaro. O problema dessas mensagens, uma tentativa do Marconi de nomear uma pessoa ali para a Secretaria da Saúde do Pará, né? Ou para a Superintendência. E isso acontece. E essa pessoa é que acaba sendo investigada naquela operação que acaba envolvendo também o Marconi. Então não é uma mera amizade, não são só laços afetivos. Existiu algum tipo de influência. E trazer Ana Cristina Valli para a CPI é algo que atinge o núcleo duro do bolsonarismo, né? Vamos lembrar que Ana Cristina Valli, ela foi acusada por um ex-funcionário agora de ser a operadora do esquema de rachadinhas nos gabinetes do ex-presidente Bolsonaro, o caixa geral ali dele e dos seus filhos enquanto parlamentares, né? Ela também tem uma série de acusações de ter fraudado um seguro e, recentemente, o maior escândalo foi ela ter se mudado para uma mansão, né, de mais de 3 milhões de reais, cujo aluguel seria hoje em torno de 15 mil reais, e ela tem um salário de 6 mil. Então ela e o Jair Renan moram nessa casa, uma casa portentosa no Lago Sul, mais uma mansão aí da família Bolsonaro, e não teria renda para sustentar. Então, tudo isso poderá estar no escrutínio da CPI e é uma pessoa que, em volta do núcleo bolsonarista, todo mundo fala que é uma bomba relógio, que pode falar muita coisa. Isso preocupa muito o governo, o que pode sair desse depoimento de Ana Cristina Valli. Porque esses depoimentos já chegaram em algum lugar. Esse parecer que foi apresentado por um grupo integrado pelo professor Miguel Reale Júnior, Silvia Steiner, professora Helena Regina Lobo da Costa, é um parecer que elenca uma série de crimes e vários crimes relacionados à corrupção. Vamos lembrar, é muito importante a gente ter isso claro. A corrupção não depende do pagamento, não depende da execução do contrato. Teve a promessa de vantagem indevida, teve a negociata, a tratativa, já está ali consumado o crime de corrupção. Não é nem tentado, é consumado. Fraude e licitação, a mesma coisa. Se eu faço algum meio para fraudar uma licitação, para tirar um competidor, para que eu tenha vantagem, para que o preço seja maior, já há o crime, independentemente dessa licitação, se virar um contrato público. Isso que a jurisprudência do Brasil inteiro vem admitindo, né? O que se chama de um crime formal. Então, esse argumento que muita gente vem tentando se segurar, principalmente os apoiadores desse governo, é um argumento simplesmente mentiroso. Não precisa do pagamento, não precisa da celebração do contrato. O crime de corrupção acontece assim que as duas partes, um agente público e um corruptor, negociam algo ilícito. Se houve o pagamento ou não, principalmente se não houve por intenção, sem a intenção dos outros, por um motivo externo, já tem o crime e a CPI já chegou nisso, como esse parecer aí de juristas, de grandes juristas, demonstra. Advogado Bruno Salles, obrigada, viu, por mais um dia aqui no Liberdade de Opinião.
Obrigado, Elísia. Repito aqui diariamente, porque é importante, as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.